A história da tentação de Cristo no deserto todo mundo conhece, né? Mas por trás dela existe um debate teológico profundo. A vitória dele ali foi um ato divino, algo que já estava garantido, ou foi uma conquista genuinamente humana? Vamos mergulhar nisso, porque a resposta para essa pergunta pode mudar a forma como a gente entende a fé e a obediência hoje. É aqui que tudo começa, com essa oferta famosa, feita pelo diabo a Jesus no deserto. O momento que prepara o terreno para um conflito muito maior, não só sobre poder, mas sobre a própria natureza do sacrifício de Cristo. Então vamos direto ao ponto. A vitória de Cristo foi divina ou foi humana? A história é familiar, mas a implicação dela levanta uma questão teológica que é simplesmente fundamental. E aqui está o centro do quebra-cabeça. Pensa bem, se Jesus era Deus, por que o diabo sequer tentaria se aproximar? Se a vitória já estava garantida pela sua natureza divina, qual era o sentido daquela batalha toda? Não parece lógico, né? E é aí que a coisa fica mais interessante, porque a própria Escritura afirma com todas as letras que Deus não pode ser tentado pelo mal. Se isso é verdade, como é que a tentação de Jesus poderia ter sido real? Isso nos força a chegar a uma conclusão inevitável sobre a natureza que ele assumiu naquele momento. A única explicação que faz sentido é que a tentação foi uma batalha de verdade, porque Jesus a enfrentou como um ser humano completo. A vitória dele só tem valor se a derrota fosse uma possibilidade real. Ele podia falhar, e isso muda tudo. Essa ideia de uma vitória humana nos leva direto para um conceito teológico central, que ajuda a gente a entender o propósito de tudo isso, a figura de Cristo como o segundo Adão. O apóstolo Paulo usa essa imagem, sabe? Ele apresenta Jesus como um homem perfeito, cuja obediência tinha o poder de desfazer o estrago da desobediência que começou lá com o primeiro homem. Basicamente, era uma falha humana sendo reparada por outro ser humano. Olha só o contraste, é gritante. Onde o primeiro Adão falhou e entregou o domínio do mundo, o segundo Adão, Cristo, venceu, como homem, para reconquistar esse domínio. Um homem perdeu, outro homem reconquistou. A simetria é perfeita. E a Bíblia reforça isso, né? Esse versículo em Hebreus deixa claro que, para o sacrifício ter validade, Jesus precisava ser humano em todos os aspectos. Ele tinha que compartilhar da nossa natureza, das nossas fraquezas e, claro, da nossa capacidade de ser tentado. Porque, vamos ser sinceros, se a vitória de Cristo fosse divina e não humana, o sacrifício todo perderia o valor. Seria uma luta desigual, um jogo de cartas marcadas. E o exemplo dele se tornaria algo impossível da gente seguir. E o mais incrível é que essa discussão não é só teologia antiga, não. Ela tem uma aplicação muito prática e super atual quando a gente olha para as ofertas que são feitas às pessoas hoje em dia. A mesma escolha do deserto continua acontecendo. Vamos lembrar, a oferta no deserto era sobre poder, glória e status imediatos. Um reino material deste mundo. Era um atalho, uma solução rápida que pulava toda a parte do sacrifício. E hoje, essa escolha aparece em dois evangelhos que estão em conflito. De um lado, um que foca na riqueza material deste mundo, que na verdade ecoa a oferta do diabo. Do outro, o verdadeiro evangelho que nos chama a renunciar a tudo isso, em preparação para o que está por vir. O próprio Jesus não poderia ter deixado mais claro. Ele traçou uma linha bem nítida entre o reino dele e os poderes daqui da terra que Satanás ofereceu. Ele basicamente disse não para uma coroa temporal em troca da coroa eterna. Entender essa verdade de que a vitória de Cristo foi humana não é só um exercício intelectual, é o que constrói a base para uma vida de obediência genuína. Quando Jesus diz isso, eu venci o mundo, vós vencereis também, a gente precisa pensar no peso dessa frase. Se ele venceu como Deus, ela não se aplica muito a nós. Mas se ele venceu como homem, aí sim. Ela se torna uma promessa poderosa, uma esperança real. Então, seguir o exemplo de Jesus significa o quê na prática? Significa andar em obediência à lei de Deus. Essa obediência se torna o verdadeiro sinal de um coração transformado, algo que vai muito além de só dizer que tem fé. E essa obediência não é seletiva. Ela abraça todos os mandamentos de Deus, inclusive aquele que a Bíblia pede explicitamente para a gente se lembrar, o sábado, como parte da lei que o próprio Cristo obedeceu de forma perfeita. Então, o caminho fica bem claro, né?
Primeiro, a gente entende o sacrifício como um ato humano. Segundo, a gente renuncia a essa busca pelas glórias do mundo. E terceiro, a gente vive em obediência, não por medo, mas por amor. No final das contas, a escolha continua sendo a mesma lá do deserto. A oferta ainda está na mesa. E a decisão entre os reinos deste mundo e o reino de Deus é uma que cada um de nós faz todos os dias e que define o nosso destino. A questão não é se uma escolha vai ser feita, mas sim qual reino está sendo escolhido agora mesmo.